família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal para a gente falar de Vasco, para a gente falar de tudo o que acontece no Vasco da Gama. Antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, que ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, se vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma de YouTube. Serei muito grato a vocês. Gente, olha só. Vamos começar a falar aqui do Nelson de Ossa, né? Surgiu a notícia ontem, nessa quinta-feira, dizendo que já estava fechado, que o Real Betis, né, aceitou as condições do Vasco, deu o sinal verde e que só estava pela assinatura do contrato. Pois bem, né? Depois, aí ficou uma coisa assim, meio que no espaço, meio que vaga, né? Se fechou ou não fechou, porque surgiram outras notícias dizendo que estava em trâmites finais, de Ossa está muito perto, e de Ossa está muito perto, e de Ossa está muito perto. Então, tem uma matéria aqui dizendo que o Real Betis, né? A saída do Nelson de Ossa aí para o Real Betis, para o Vasco da Gama, finalmente está perto de ser fechada, e ambas as partes confirmam, tá, que a sessão está sendo finalizada e espera-se que seja concluída até o final desta semana. Uma operação que durou bastante mais tempo do que é esperado, tudo pela negociação quando a situação do clube brasileiro, tudo deve ser concluído em breve, né? Aí surgiu uma outra nota aqui dizendo que o Real Betis aceitou liberar o volante e tal, e depois da semana da negociação, a situação teve avanço nas últimas horas e o jogador chegará ao Vasco por empréstimo com opção de compra de 12 milhões de euros, 69,7 milhões de reais, né? A operação, na verdade, custa 8 milhões de euros, mas pode chegar com bônus a 12 milhões de euros para começar a ser pago em 2027. Aí ficou o negócio no ar, né? Não disse horário que o de Ossa vem para o Brasil, quando ele vem, que horas chega, que dia viaja, e hoje, né, surgiu aqui uma notícia do diretor desportivo de futebol do Betis, tá? O senhor Manu Farjado, né, dizendo que deu entrevista coletiva falando sobre o Nelson de Ossa, dizendo, abre aspas, em relação à situação de Nelson de Ossa, apesar de não ter correspondido às expectativas na última temporada, ele tem um mercado muito bom. Há clubes dispostos a pagar quantias significativas por ele, mesmo que ele não tenha não tenha tido tempo de jogo consistente aqui. Mas gosto de respeitar os jogadores, suas famílias e ambiente em que vivem. Analisaremos qualquer oferta que surgir e que seja benéfica para todos, segundo o podcast Cruz Maltino. Quando a gente escuta, tá, o diretor esportivo aqui do Real Betis, o seu Manu Farjado, né, citando essas palavras, dizendo que tem clubes interessados no Nelson de Ossa, que eles vão ver aí a melhor proposta pelo volante, pelo jogador, que costuma respeitar a família, o jogador e tudo mais. Cara, a gente pensa o quê? Não tem porra nenhuma fechada, cara. Não tem nada fechado, não tem nada sacramentado, como estão falando, que estão dizendo que já está acordado, já está fechado. Não tem nada fechado, cara, e eu vou falar uma coisa para você. Vasco, Pedrinho, parte para outra, cara. Admar Lopes, parte para outra. Será que esse cara é para tanto assim, cara? É o quê? É o Maradona? É o Messi? É o quê, cara? Porra, não é possível, cara. Eu já vi aí alguns canais dizendo, porra, que é muito estranho que nenhum outro clube tem demonstrado interesse nele, tem feito proposta por ele. Porra, o River Plate parece que ia entrar na parada e desistiu. Será que esse cara é tão bom jogador assim, desse jeito? Para o Vasco ficar tão assim, sabe? Babando em cima do cara. Ah, pelo amor de Deus, cara. Porra, já virou mais do que uma novela colombiana, mexicana, sei lá. Porra, cara, sai fora desse cara, meu irmão. Esquece, vira a página. Entendeu?
Porra, então, cara, vou te contar, cara, só o Vasco mesmo, o Vasco não tem condições. Se o Real Betis estiver fazendo ali jogo duro, tá? Querendo cifras maiores ali pelo Diossa, cara, não dá porque o Vasco não tem condições. O Vasco não tem dinheiro para pagar à vista ou para pagar nada à vista. Primeiro era o salário, primeiro era o valor do empréstimo. Aí surgiu uma notícia aí que parece que tinha ali um negócio com o Sevilha também, da Espanha, que o Sevilha detinha ali um direito do jogador e parece que o Real Betis também teria que pagar alguma porcentagem para o Sevilha. E era cerca de 3 milhões e pouco, se eu não, Sevilha não deixava emprestar. Então, meu irmão, tá muito complicado isso daí, cara. Tá muito complicado, tá? E falar em volante, né? Parece que o Cauã Barros, né? Tem clube aí europeu com interesse no Cauã Barros. O Cauã Barros pode sair nessa janela agora. E estão dizendo que o Vasco tem encaminhado aí a contratação de um volante para suprir uma possível saída do Cauã Barros, que tem uma proposta, né, na mesa para ir para o futebol do exterior. O clube já acertou absolutamente tudo com o jogador e agora negocia com o clube detentor dos seus direitos. A negociação está encaminhada, tá? Aí vem outra nota dizendo que o Vasco tem nomes também para o comando no ataque, com 2 nomes na busca para definir um zagueiro central, e são 5 nomes para reforçar. Lembrando que a janela vai até dia 10 de setembro. Então estão dizendo que o Vasco tem 5 nomes já na mesa aí e um volante já adiantado. Só não dizem que volante, segundo a atenção vascaínos, tá? A direção de futebol negocia dentro da responsabilidade de um clube sob intervenção em recuperação judicial, gastar o que pode, negociando com a certeza de um projeto mais estruturado em 2027. Então estão dizendo aí que tem um volante aí, né, em negociação. Aí surgiu o nome do Santiago Sousa de novo, do Racing, tá? Estão dizendo que o clube já está tratando diretamente com as duas partes, tanto com o jogador quanto com o Racing. Segundo o Matheus Gilbert, surgiu aí novamente o nome aí do Sousa, do Santiago Sousa, né? E também o nome do Danilo Barbosa, tá? Diz que o Vasco trabalha nos bastidores para tentar a contratação aí do Danilo Barbosa. Ele está no Al-Hilal da Arábia Saudita, né? E diz que a apuração é que o jogador vê com bons olhos aí uma volta para o Brasil e que facilita aí o diálogo, né? Mas só que o seguinte é que a negociação ainda depende aí de um entendimento com o clube árabe, tá? O Al-Hilal exige uma compensação financeira para liberar o atleta e as conversas seguem em andamento, na busca por um acordo. Até o momento não existe acerto entre Vasco e Al-Hilal, mas as tratativas permanecem abertas, tá? Diz que o Danilo Barbosa é um nome que agrada e a diretoria, né, por ser volante, também por jogar como zagueiro, tá? Ele foi revelado pelo Vasco, inclusive, eu não sabia disso. O Danilo Barbosa foi revelado pelo Vasco, tem passagem pelo Botafogo, pelo Palmeiras, né? E tem um contrato lá com a Al-Hilal até o dia 30 de junho de 2028. É uma negociação também complicada para cacete, né, cara? E diz que a negociação ainda está em fase inicial e novas atualizações podem acontecer nos próximos dias, tá? Então, cara, é o pessoal ali do Gustavo Tutinha, Colina 1927, né? E do Léo Lacerda também, do Amadeu, na torcida vascaínos, né? Então, vamos aguardar, porque pipoca um monte de coisa, é mais uma especulação também. Danilo Barbosa, Nelson de Ossa, né? Que eles estão vendo que o Cauã Barros pode ir embora lá para o exterior e eles estão aí especulando. Outra especulação, vamos lá. Diego Carlos, zagueiro, né? Acho que vai estar negociação a contratação em definitivo do zagueiro Diego Carlos, do Fenerbahçe, né? A conversação pela compra do zagueiro, segundo Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Não sou eu que estou falando, tá? E o Vasco está negociando a compra do zagueiro Diego Carlos, de 36 anos, que pertence ao Fenerbahçe aí da Turquia, tá? Só que é uma outra situação complicada pra caramba, tá? Porque parece que o Diego Carlos ganha na casa aí de 2 milhões, 3 milhões,
E o Fenerbahçe aí quer que o clube interessado arque com todos os vencimentos aí do jogador, pessoal. Então, não é uma coisa tão fácil, né, para o Vasco negociar, são valores considerados altos, né, e pela situação financeira do Vasco hoje em dia, vocês sabem, né, cara, 2, 3 milhões de salário, mais luvas, é complicado pra caramba, tá? Agora eu vou falar do tal do Yeboah, que tá, o Vasco está disposto a investir pesado na contratação do John Yeboah Zamora. Né? O clube planeja apresentar uma oferta aproximadamente de 4 milhões de dólares, cerca de 20,38 milhões de reais, para assegurar 80% dos direitos, segundo a Band Esportes, tá? E a matéria continua aqui, a apuração aqui do Amadeu, do Na Torcida Vascaínos, que o Vasco apresentou proposta, dizendo que após a boa temporada no Venezia, né, as atuações em destaque na Copa do Mundo também, o Yeboah passou a despertar o interesse de clubes de futebol da Europa, né? E nessa apuração aí, né, os representantes do atacante que ele permaneça no mercado europeu. Eles não querem que o Yeboah saia da Europa nesse exato momento, os representantes do jogador, né? Mesmo assim, o Vasco apresenta a proposta e parece que a proposta do Vasco chamou a atenção do jogador, né? Que é uma proposta aí de 1 milhão de euros por empréstimo, com obrigação de compra fixada em 4 milhões de euros, além, pô, primeiro falou dólares, agora estão falando em euros, aí eu já não entendo mais nada. Além de apresentar um projeto esportivo para 2027, considerado atrativo pelo atleta, né? Diz que a conversa segue em andamento, mas ainda não há acordo fechado. O Vasco trabalha para convencer todas as partes envolvidas para concretizar a contratação de Yeboah, que é visto como um reforço importante para a sequência da temporada, segundo aí o Léo Lacerda e o Amadeu, né? Aí falaram com o diretor do Venezia, o tal do Filippo Antonelli, sobre o atacante John Yeboah. O diretor deixou claro que o clube italiano não tem o menor interesse em negociar o atleta no momento. Não temos interesse, abre aspas, não temos interesse em fazer negócio. O jogador faz parte dos planos do Venezia. Então, cara, é tudo especulação. As especulações continuam no Vasco da Gama. Inclusive, aí o seu Nelson de Ossa também continua sendo especulado, não tem nada certo, não tem nada concreto ainda, tá? Agora, o que é certo mesmo é que estão interessados no Marino Inestrosa, o Deportivo Cali, lá da Colômbia, ainda segue com interesse aí na contratação do Marino Inestrosa, e trata o nome do atacante como prioridade na temporada. O clube colombiano necessita de um jogador que atue pelo lado do campo no setor ofensivo, tá? Uma proposta por empréstimo teria sido recusada pelo Vasco, segundo aí o Lineker Beyond. Cara, empresta esse cara, que esse cara não tem não tá com a mínima vontade de jogar no Vasco da Gama, cara. Empresta o Inestrosa, porque, cara, não dá, não tá rendendo, cara, não tá rendendo. Falar agora de patrocínio master aqui, gente. Parece que a Sporting Bet, né? Parece que os pets, né, da Sporting Bet, tá tudo fechado, tá tudo direitinho. Já começaram a mandar os pets para lojas aí para ser estampada na camisa do Vasco, né? E eles aguardam instruções aí do clube para a divulgação e a venda, né? Diz que a previsão é que a estreia seja no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flu-C, aí o primeiro jogo aí das oitavas de final contra o Fluminense. Talvez teremos aí o patrocínio da Sporting Bet na camisa do Vasco, tá, pessoal? Então, vamos aguardar. Diz que finalmente fechou, né? O patrocínio master, finalmente, né? Que estava precisando. E a Sporting Bet aí vai patrocinar o Vasco aí durante até o ano que vem, se eu não me engano, patrocina até o final do ano que vem, até o final de 2027. E só um detalhe aqui sobre a transmissão do jogo agora contra o Mirassol, que eu vou trazer para vocês, né? A Cazé TV vai transmitir o jogo entre Vasco e Mirassol em São Januário, o R7 e o YouTube também do R7 Sport, tá?
Então é a internet fechada também da Record Plus e o pay-per-view, o Premier também vão transmitir a partida aí entre Vasco e Mirassol amanhã às 20h30. Eu não sei como é que eu vou assistir esse jogo, que eu não vou estar em casa, vou estar saindo do trabalho e certamente eu não vou direto para casa. Enfim, vou ter que ficar assistindo no celular na rua, né? Mas vamos que vamos, né? Então aí a Cazé TV transmitindo o jogo amanhã, Premier, a Record também, o R7, né? E o YouTube da Record também vai transmitir. Quem quiser assistir, só ir no YouTube que vai conseguir assistir aí Vasco e Mirassol amanhã, no final dessa noite, eu trago a ficha completa dessa partida, se já tiver aí disponível, tá? Porque amanhã não tem como eu gravar vídeo, que eu tenho que trabalhar mais cedo, tenho que sair para trabalhar mais cedo. Deixa eu falar só de uma coisa aqui, cara, sobre um áudio que está sendo vazado aí do doutor Levinciano, né? Luiz Roberto Levinciano, que foi candidato à presidência do Vasco em 2020, né? Que deram aquela pernada nele, sacanearam, judicializaram a eleição. Já contei essa história aqui, né? Parece que tem um áudio dele vazado aí do WhatsApp, dizendo que a compra da SAF, né, pelo Marcos Lamáquia, que o aporte de 1 bilhão e pouco diz que não existe, que ninguém vai aportar 1 bilhão e pouco no Vasco, e que não sei o quê, e que falam muito em dinheiro, mas não falam em gestão. Como é que esses caras vão gerir o Vasco? Será que eles vão ter competência para gerir o Vasco? Será que não tem uma pessoa melhor, mais capacitada para gerir o Vasco no momento no associativo, que o Vasco não precisa ser vendido e coisa e tal? Eu vi sair um áudio aí que o Thiago Fontes, do Vascaíno do Cerrado, postou no canal dele, no vídeo dele. Eu não vou pegar o áudio aqui para colocar, eu só vou dizer uma coisa, tá? Olha, eu apoiei o Luiz Roberto Levinciano lá em 2020, quando sacanearam ele, né? Eu achei uma puta de uma sacanagem que aconteceu com ele naquelas eleições. Judicializaram as eleições, tiraram ele da cadeira, porque ele foi o verdadeiro vencedor daquelas eleições. Até entendo que ele tinha vontade de ser presidente, muita vontade de ser presidente, tá? E talvez ele seja contra a venda do Vasco hoje também. Só que ele se mostra contraditório porque ele já falou que era a favor da venda, já falou que estava do lado do Pedrinho e agora ele está falando ao contrário. A mesma forma, o Edmundo já se pronunciou a favor e agora se mostra contra. E eu quero saber por que essas pessoas, de uma hora para outra, estão mudando de ideia e estão mudando de opinião. Alguma coisa está acontecendo por trás dos bastidores, não é possível, tá? O doutor Roberto Levinciano, assim, eu sempre fui a favor dele, acreditei no projeto dele, que ele tinha para o Vasco, né? Porém, eu sou obrigado a discordar dele nesse exato momento, cara. Aí eu tô vendo ali que ele tá agindo de maneira política. Sinceramente, cara, não tem outra... Porque... Deixa eu explicar uma coisa, cara. Eu sempre fui contra a venda do Vasco lá atrás. Quando foi o Salgado, vendendo para 777, eu fui extremamente contra, tá? Eu não concordei. Só que é o seguinte, o Vasco já virou SAF. E para quem não sabe, o Vasco não está mais na mão do associativo. O Vasco não está mais na mão do Pedrinho, mas há muito tempo. O Vasco está na mão da justiça, gente. Então a venda do Vasco é iminente, cara. É inevitável nesse exato momento, porque o Vasco está numa recuperação judicial. E o associativo não tem dinheiro para arcar com os compromissos da recuperação judicial do Vasco. O Vasco não tem como arcar com os compromissos da RJ. O Vasco eminentemente ele tem que ser vendido para algum investidor. Não adianta. Para quem acha que o Vasco está no controle do associativo, se engana redondamente. O Vasco está na mão da justiça e da 777 está na iminência de vender o Vasco para algum investidor, sendo que a 777 faliu. E o Vasco tem que passar para a mão de outros investidores, e o Marco Lamáquia aparece como proponente, aparece aí como um maior interessado, diz que a oposição está querendo colocar aí um cara para competir com o Marco Lamáquia, um investidor aí e tal, não sei o quê. O Levinciano, com essas palavras, me leva a crer que ele também está por trás disso, né? Quem vai arrumar o investidor talvez será ele, né? Então, cara, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que mudar de acordo com os acontecimentos dos fatos. As coisas
Desde a época do Salgado, quando o Vasco foi vendido para 777 para cá, mudaram muito, tá? E realmente o Lamarca não vai botar 1,5 bilhão no Vasco, ele não vai. Todo mundo sabe disso, cara. O cara que, porra, só se o cara for um tremendo idiota para acreditar nisso. Mas ele pode colocar de outra forma, ele pode colocar trazendo patrocínio, ele pode colocar fazendo programa de sócios atrativo, fazendo o torcedor se associar ao clube, aumentar esse número de sócios para 100, 200 mil sócios. Isso vai gerar receita, cara. Tá? Ele pode também fazer com que o Vasco alcance performance esportiva maiores ali, galgando também mais receitas. Aí, realmente, ele vai gerar receita nova, ele vai aumentar a receita do clube, e isso entra como aporte, isso entra como dinheiro novo. Se ele arrumar um patrocínio amanhã, de um patrocinador bom, que invista, sei lá, 100 milhões no Vasco por ano, ele vai aumentar essa receita. Claro que ele vai aumentar essa receita. Então, é aporte, não deixa de ser aporte. Tem várias maneiras de você colocar um aporte, um investimento dentro de um clube de futebol. Não necessariamente você tirar dinheiro do bolso e colocar. Quem está falando aí que o Marco Lamarca vai tirar 1,5 bilhão, 2 bilhões do bolso para colocar, não vai, cara, não vai. Isso todo mundo sabe, entendeu? Então, o Vasco vai trabalhar com o próprio dinheiro, com os próprios recursos do clube. O Lamarca não vai colocar nada, ele vai colocar um aporte inicial e depois vai ser dinheiro do clube que vai ser usado. Claro, mas ele vai fazer uma gestão para aumentar essa receita. É isso que se espera. É isso que se espera do investidor. Aí eu pergunto para vocês e pergunto ao doutor Luiz Roberto Leviciano. Quem hoje no associativo tem capacidade para isso? Quem hoje no associativo, de 30 anos para cá, teve capacidade de fazer isso, de fazer uma gestão que aumentasse a receita do clube, cara? Até agora, porra, o único aí mais competente foi o seu Antônio Soares Calçada, porque o Eurico, quando assumiu a presidência em 2000, foi uma decadência, tá? E de 2000 para cá, a gente vem penando, cara, ano após ano, com gestões horrorosas, que só onera o passivo do clube, só cria mais dívida, mais despesa e pouca receita, e por isso o Vasco está todo endividado. Até mesmo quando vendeu, foi o tiro de misericórdia, foi quando vendeu para 777, seu Jorge Salgado, tá? Então, cara, não me venha com essa churumela de que, será que ele vai fazer uma gestão? Será que ele vai gerir o Vasco? Cara, quem hoje tem condições de gerir o Vasco profissionalmente, decentemente, sem ter nenhum tipo de interesse? Quem hoje tem? Fala para mim. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, ele vai vender o Vasco pro Lamarca, ele vai ter uma vantagemzinha, com certeza, tá? É interesse dele, de repente até um cargo ali dentro da SAF no futuro, tá? Tem conflito de interesses nisso aí, tanto é que o Lamarca só compra o Vasco se o Pedrinho estiver de frente. Então, claro que tem, hein? A gente não é bobo, tá? Mas, cara, a minha preocupação é que quem comprar o Vasco, seja o Marco Lamarca, seja quem for, faça o melhor para o Vasco, que dê títulos para o Vasco, que o Vasco alcance sucesso, que o Vasco alcance o patamar e volte a ser protagonista no futebol, tanto nacional quanto internacional. O resto, da maneira que eles vão fazer, pouco me importa, tá? O que me importa é isso, que o Vasco seja gigante novamente, tá? Agora, da maneira que for feito, meu amigo, se ele vai botar dinheiro do bolso, se ele vai aumentar os patrocínios, se ele vai aumentar a receita, se ele vai... Isso daí é indiferente, meu amigo. O negócio é alcançar os resultados. Fiquem com Deus. Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Saudações vascaínas. Eu fui.